E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o programa G4, falando aí tudo sobre o Verdão, as novidades do dia, galera, com Marcinha aí falando aí sobre as polêmicas que aconteceu, que a Leila aí falou aí dos jogadores que reclamaram aí da grama sintética, e também o Gustavo Gomes está machucado, galera. Isso aí. Fica até o final do vídeo e deixa aquele like. Bem, tá aí. Olha, ontem teve reunião lá na CBF, os presidentes dos clubes foram lá, conselho técnico para falar sobre o futebol brasileiro, várias questões e tudo mais. E a Leila Pereira, claro, o presidente do Palmeiras, estava lá e foi perguntada sobre a questão que ainda está quente, a do gramado sintético. Vamos ouvi-la. Foi falado sobre o gramado sintético, o Dr. Pagura fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro e, concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação, se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegarmos a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então, a gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil. Não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E, normalmente, os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então, que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas, normalmente, são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que, no Brasil, a realidade é outra, é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Tá aí, então, a Leila falando sobre a questão do gramado sintético. Tem uma ironia aí, para não dizer uma outra coisa, o Gomes está fora da final do Paulista com uma questão, uma contusão, pode não ter nada a ver com o gramado sintético, mas enfim, ele tem um jogador de mais de 30 anos que está machucado. A gente vai falar já sobre os detalhes da final. Essa semana aqui, acho que sei lá, segunda ou terça, algum dia dessa semana ou da semana passada, eu sei lá. Foi depois do dia da história do racismo do Luigi. Eu falei aqui, de maneira muito clara, como a Leila tinha ido muito bem nessa história, tinha feito o que nenhum outro presidente tinha feito do Brasil, quando tem caso de racismo. Foi lá e bateu forte, reclamou, ligou para o presidente da Comebol, coisa que acho que os outros presidentes não devem ter nem o telefone do cara. Ela foi lá e ligou para ele, e aí ele não atendeu, não pôde atender, ela reclamou disso. Aí surgiu a punição lá da história do racismo. Foi uma punição ridícula, ela voltou a bater, ela voltou a bater, ameaçou ir para a CONCACAF, ou seja, ela levantou, subiu no caixote, foi dura, e eu achei espetacular. Falei, meu, parabéns para a Leila, que legal que ela fez isso, coisa que nenhum outro dirigente, homem, mulher, quem quer que seja, fez no Brasil, até então. Então, eu achei muito legal. Agora, isso aí, rapaz, eu não sei se a Leila acha que pessoas mais velhas só podem pedir empréstimo, só podem fazer outras coisas. Não, você pode ter... Não é a Leila que vai determinar o quanto o cara vai jogar de futebol. Se o cara quer jogar com 150 anos, ele vai jogar. Não é a Leila que decide se o cara tem que parar de jogar. Achei uma declaração absolutamente preconceituosa e arrogante da parte da Leila, por mais que ela possa estar defendendo os direitos, as questões do Palmeiras. Mas ela não pode responder pelos jogadores. Ela nunca... A única vez que eu vi ela chutando uma bola foi num pênalti que ela bateu lá de brincadeira uma vez. Ela vai dizer se o gramado é bom ou se não é, independentemente da questão médica, que o Pagura foi lá fazer uma palestra. A questão, de novo, não é essa. E os jogadores já deixaram claro que não é essa. Então, achei que ela mandou muito mal nessa história, na mesma medida que ela mandou muito bem na semana passada. Achei arrogante, preconceituosa, coisa que não deveria ser, ainda mais ela, que muitas vezes sofre preconceito por ser mulher. Exato. Ela mesma não deveria agir dessa maneira, com outro tipo de preconceito, contra jogadores que são veteranos ou não. E não é ela que decide se esses caras vão parar de jogar ou não. Mas, enfim,
falei demais, quero ouvir vocês. Você falou tudo. Basicamente... Devia ter deixado alguma coisa, né? Não, falou tudo, concordo com tudo que você falou. As palavras, inclusive, preconceito, arrogância. Eu acho que ela é uma excelente comandante para as questões institucionais. As questões esportivas, não. Quando normalmente ela emite opinião sobre essas situações, ela de fato escorrega. Acho que foi... Você citou o Gustavo Gomes, eu vou citar um outro jogador acima de 30 anos do Palmeiras que não tem conseguido jogar na sequência. O Felipe Anderson deve ter se sentido atingido, porque o discurso dela atinge diretamente um jogador como o Felipe Anderson, que jogava todas as partidas na Europa e não consegue jogar no Palmeiras de forma consecutiva e já tem mais de 30 anos. E ao contrário disso, o Marcos Rocha jogando muita bola, também já veterano e jogando bola no sintético bem. Exatamente, são casos e casos, né? E acho que ela não tem a menor condição de opinar sobre o assunto, a menor condição, como nenhum, aqui nós estamos falando, como nenhum cartola ou pagura médico da área médica foi lá fazer uma explanação para a questão ser colocada para os cartolas. Quem tem condição de falar sobre gramado é jogador de futebol, ponto. Essa discussão já não é, isso que eu estou falando, a gente falou no dia do manifesto, não é mais institucional ou clubista ou jornalística, é uma discussão dos atletas e acabou. Só que aí tem uma questão que os outros dirigentes falham, e aí ela preenche esse vácuo institucional. Onde estão os presidentes dos clubes, os jogadores que fizeram o manifesto? Pois bom, ótimo ponto. Onde estão esses caras? Aí voltamos a Leila, né? Porque ela banca as coisas. Claro, ela, como ela já falou, a gente não precisa nem interpretar a Leila. Ela fala as coisas de uma forma clara. Qualquer coisa que diz respeito às minhas coisas, eu vou defender com unhas e dentes, eu passo por cima de todo mundo. Ela fala assim. E quando ela administra a empresa dela, para ela, tanto faz. Essa visão capitalista me deixa uma coisa, cara, da vida útil das pessoas. É uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta. E que determina um preconceito gigantesco, justamente uma pessoa que sofre preconceito muitas vezes como uma mulher comandante no futebol. Então, é abjeto, só que ela não tem... ela não tem debate, ela não tem contraponto no mundo do vazio, mundo futebolístico. De novo, se eu fosse jogador veterano ou não de qualquer clube, eu entraria com uma representação, como ela faz, qualquer coisa que ela faz, ela entra com uma representação jurídica, qualquer coisa, eu entraria com uma representação jurídica, entraria com questões, faria estudos, tem lá outros jogadores machucados e tal. O que ela falou é um absurdo completo e, de novo, desvia o foco. Depois do manifesto dos jogadores, tem uma situação, o cronograma para retirada do gramado sintético do futebol brasileiro, ponto. E ela que se prepare para isso, certo? Ela que se prepare para, eventualmente, no campo que ela administra ou co-administra, trocar o piso, que está condenado pelos jogadores de futebol no Brasil. Ponto. Não tem discussão mais. Não é ela que tem que opinar, né? E eu quero ver um jogador, porque o jogador que joga no time dela, e que ela se acha proprietária, inclusive da vida dos jogadores, ai de um jogador que se manifeste de alguma forma. O Dudu só foi falar quando saiu do Palmeiras. O Dudu que se machucou no gramado sintético. Era o jogador mais querido da torcida do Palmeiras quando rompeu o cruzado no sintético e agora está no Cruzeiro. Aí eu falo, o Felipe Melo foi falar depois. Um monte de jogador que jogou no Palmeiras foi falar depois. Né? Então ela foi muito mal e acho que ela só consegue solar sobre vários temas no futebol brasileiro porque ela não tem contraponto. Que o resto, os dirigentes, os homens, os machões dos clubes brasileiros, nenhum está endossando o que o atleta dele falou e são um bando de frouxos. Basicamente é isso. Tem isso, né? Porque aí vai lá o Neymar, o Lucas, o Thiago Silva, não teve um cara que fala assim, olha, meu jogador não quer jogar ninguém. A Leila, sim, defendeu os jogadores, o time dela, enfim. Não, defendeu o dinheiro. Defendeu o dinheiro, defendeu a instituição enfim, defendeu a instituição. Foi uma não é o jogador dela, não. Porque ela sabe ela dane-se, tem um jogador de 30 anos lá, a mesma coisa, machucado. Mas diga lá, Massa. E os caras jogam, né? E jogam lá. Jogam. Marcos Rocha é um exemplo disso. É só ele, né? O Não é Anderson só ele. não está jogando. Não é por causa do sintético. Ah, é? Não é. Por que ele não está jogando? Está com pubalgia. Exato. Ele tinha pubalgia na Itália? Por causa da diferença de piso. Não é só o sintético, é campo esburacado,
campo ruim. Mas fala, Massa. Eu vou ficar ruminando, eu nem vou dar meu opinião. Então, beleza, fala aí. Não, você é o cara. Fala aí. Especialista em sintético. Ele tá manja tudo, conhece tudo. Então fala aí, meu irmão. A maioria dos jogos. Fala aí, o Rafael Veiga treina no campo normal. O Rafael Veiga joga... Quando o Palmeiras joga em casa, qual o piso que ele treina, Marcinho? Meu Deus, ele treina no campo normal, de grama. Quando o Palmeiras joga na casa dele. Come. Não é no sintético que treina. Ele não treina nunca no sintético? Não, pode treinar algumas vezes, mas não treina no sintético. Tá bom. Não treina, o Palmeiras não treina no gramado sintético. Treina às vezes. Sim. Mas não é o caso do Felipe Anderson. Certo. O Gomes se machucou no campo natural. Não falei do Gomes. Não, eu tô jogador falando. Que foi contratado. Porque ele tem mais idade. Pô, olha lá, vou deixar clara a minha opinião. Bom, porque ele tem mais idade, foi o que ela falou. Exato. Exato. A declaração dela é infeliz. Ninguém tem direito de acabar com a carreira de ninguém, nem do árbitro, né, que errou. Eu acho isso lamentável, triste mesmo, esse aspecto da declaração dela. Os jogadores têm que se posicionar, os dirigentes têm que se posicionar, né? E se é uma agenda que vai ser colocada, e não vai, pode anotar o que eu estou falando. Eu sou defensor do campo natural. Que seja natural o campo, todos, inclusive do Allianz Parque. Ponto. A partir daí, agora é uma agenda do jogador. Se o jogador acha que é ruim jogar lá, nada mais. Agora, dizer que lá machuca, aí não. Aí eu tô fora. Isso aí não é verdade. Messi não joga no sintético. Mentira. Suárez não joga no sintético. Mentira. Estão jogando lá no campo sintético. E ponto. Essa que é a minha questão. Se o Arnaldo, o Vessa, o Tirone, qualquer um vir a público e dizer assim, está aqui a prova das provas. A carreira do cara vai diminuir por causa do sintético. Acabou o assunto. O Palmeiras vai ser obrigado a trocar o campo dele. Ponto. Fora isso, eu não entro nessa discussão. Só uma coisa, a declaração... Não, você entra sempre. A tia dá umas viajadas muitas vezes. Entro na discussão da saúde dos jogadores. Que acho que é uma das questões então dos jogadores. Então beleza. Também. Então vamos nessa. Então vamos discutir. Prova para mim que machuca, eu me calo. Eu não provo para você que machuca e você se cala. Você não precisa se calar. A questão é que existe do lado do jogador uma preocupação, sim, com o jogo, que foi a parte aí eu tô com você. Do manifesto. O jogo é mais rápido, o jogo é diferente. Ok, isso é verdade. E o que ela traz no depoimento dela, na declaração dela, é ela falando sobre a preocupação do jogador mais velho em prolongar a carreira e que o sintético teria, nessa situação, sido um empecilho para prolongamento de carreira. Foi a Leila que Lembrando falou. Que os jogadores do Campeonato Brasileiro estarão no sintético 3 vezes. Sim. Como estavam até o ano passado. Eu só queria lembrar que ela, que é bastante elogiada, como o Tirone disse, até a maioria das entrevistas dela é mais elogio do que crítica, mas de vez em quando ela dá essas apagadas aí. Aquela famosa entrevista coletiva que ela trouxe até a oposição do Palmeiras, que ela achou que o Palmeiras tinha sido fundado em 2014, não em 1914. Então ela de vez em quando dá esses apagões, sei lá o quê, e essa para mim é um caso típico assim. Sabe o que ela me lembrou ontem fazendo isso? O que o Reinaldo fez com o Rafael. Citar uma coisa que não tem nada a ver para tentar dar base no argumento dela, dar força no argumento dela. Então o Reinaldo, para salvar o árbitro dele, que o árbitro fez, ele critica o Rafael. E ela, para tentar defender o sintético, que viabiliza os shows, o dinheiro e tudo que está no entorno do Allianz Parque, ela citou o jogador mais velho. Então, e dirigente, quando vai passar do ponto na explicação, normalmente erra ou exagera. E o Reinaldo exagerou e ela também, para mim, exagerou ao citar os mais velhos. Aquela vez, ela atingiu a própria instituição, o que é raro, né? E provocou tudo aquilo. Porque acho que o que pega para o palmeirense é quando ela se coloca acima do Palmeiras. Isso, né? Foi o caso. Mas uma outra lembrança lamentável foi aquela questão de o Palmeiras não contrata jogador. Ela tem um preconceito. Não contrata jogador machucado em fim de carreira. Não falou isso? Falou.
quando ela citou o Neymar, não tem interesse no Neymar. O Palmeiras não contrata um jogador machucado. Não é... Aí você vai me desculpar, você está equivocado. Não é por preconceito. Isso é o clube funciona assim. Desde o Maurício Gagliotti, que é homem, entendeu? E também não contratava. Então, menos, né? Aí calma. Mas não contrata pela idade ou contrata... Isso é por causa do modelo. Isso é importante você falar. Por causa do contrata modelo. Pela idade ou não contrata pelo perfil Palmeiras Neymar, rede social? Tem um modelo de existir. E está abrindo essa... Tem um modelo de existir que está sincronizado, então, para as coisas se encaixam. Tem um modelo de existir que está sincronizado com o gramado sintético. Isso é que você quer impor isso. Não, o Lucas Evangelista está contratado com 29 anos. Nem todos. O Felipe Melo estava jogando lá. Tinha 30 e tantos anos. O Zé Roberto jogou lá. O Palmeiras teve 74,4% de aproveitamento no sintético, 74,2% de aproveitamento no gramado natural. E por que ele não abre mão do porque ele sintético? quer vender. Não, peraí. Nós estamos falando de coisas diferentes. Ninguém discute o Palmeiras forte. Você está dizendo que ela é preconceituosa. Ela é com pessoas mais velhas. Ok, mas que não contrata jogador acima de 30 anos porque ela tem preconceito. Não é verdade. Não. Isso não. Agora, ela foi totalmente infeliz na declaração dela. Eu não Essa acho é diferente. Senão, sabe por quê? Senão fica tudo no mesmo balaio. E não é assim. Não é assim. Essa daí eu concordo com o Massa no seguinte sentido. Eu não acho que o Palmeiras, ou ela, enfim, não contrata acima de 30 por preconceito. Eu acho que é porque é o modo de cuidar do futebol. O departamento de futebol profissional tem tem dinheiro exatamente para isso. Quando você fala que o São Paulo não tem a grana e tem que apelar para jogadores mais velhos, ela, como tem a grana, ela traz os caras mais novos. Se ela tivesse apertada de dinheiro, provavelmente ela não falaria isso e traria. O Casares seria preconceituoso, ou o presidente do Corinthians, ou do Santos, se ele contratasse jogador até 25, 26 anos? Claro que não, pô. Não, mas assim... Está pegando a declaração dela. A declaração dela foi preconceituosa. Sim, foi. Equivocada, completamente. Uma discussão. Se ela fala que jogador de mais de 30 anos não tem que parar de jogar, não, então não jogar no Brasil. Não. Será que não é exatamente ela que vai definir? Mesma coisa, fala assim, pô, você está muito velha para ser presidente da Crefisa, ou do Palmeiras, ou sei lá o quê, né? É o mesmo tipo de declaração. Seria mais ou menos a mesma coisa. Bom, o Gustavo Gomes se machucou, é isso? Está fora das finais. Mas ele estava na reserva, de qualquer forma. Claro, vai fazer falta. Se machucou ontem no treino, ligamento colateral, joelho direito, não vai fazer cirurgia e deve ficar 1 mês e meio, 2 fora. Está fora das finais. O Lucas Evangelista fez o exame, foi aprovado, deve ser apresentado hoje ou amanhã. E aí o Palmeiras então ficou com Micael, Murilo e os meninos, é isso? Micael, Murilo, Fux. Tem o Fux agora. Isso. E provavelmente... Benedetti e Naves. Benedetti, provavelmente sem o Naves. Agora não sei se eles vão esperar o Naves até o meio do ano. Agora com o Gustavo. Ou se vão negociar agora, entendeu? É bem provável que ele saia agora. Agora, para onde? Para o mercado interno? Atlético Mineiro ou o Bragantino. Quem? Naves. Agora, ninguém vai discutir a importância do Gustavo Gomes no Palmeiras nos últimos anos e tal, titular absoluto, capitão e tudo mais. Agora, neste Palmeiras agora, claro, o cara não está nas finais, é ruim, mas não é uma tragédia, ele não era nem titular. Você até mesmo elogiou o menino que entrou e jogou muito bem, Micael. Nesse momento, sim. Nesse momento, a presença dele é muito importante. O Palmeiras tem alguns pilares, né? Tem o Everton, tem o Gustavo Gomes, o Marcos Rocha, o Rafael Veiga, mesmo aqueles que não jogam, o Lomba, o Mike, né? São jogadores que são pilares desse time, que estão aí desde o início, né? Que chegaram faz muito tempo. Então, esses são, em tese, entre aspas, os capitães que o Abel coloca na gestão do elenco. Então, são jogadores que sempre alguém vai parar para ouvir. Alguém vai parar para ouvir o Veiga, vai parar para ouvir o Gomes, vai parar para ouvir até agora o Murilo, que vai ficando como mais velho, né? A renovação de contrato do Marcos Rocha foi muito, e do próprio Lomba, foi muito pautada neste olhar, vamos renovar o elenco
precisamos manter jogadores aqui que consigam ajudar o Abel na manutenção do bom ambiente, certo? Então, são jogadores importantes nesse aspecto. Agora, no aspecto técnico, para este início de ano, de fato, o Michael surpreendeu a todos nós, inclusive a mim. Eu fiquei muito surpreso com o desempenho dele, a desenvoltura dele, a forma como ele está jogando. Veio dos Estados Unidos, né? Veio da MLS. E foi brutalmente criticado pelas cornetas, pelos amendoins. Que não conhece, né? Só porque vem dos Estados Unidos tem o preconceito. E eu não conhecia, fui ver alguns jogos dele, vi 4, e ouvi as pessoas que trabalham na MLS, jornalistas, companheiros nossos. Os caras falaram, olha, não é zagueiro pro Palmeiras e tal, mas pode evoluir. Aí eu fiquei com essa ideia, tá? Achei normal, ok. Mas a forma como ele está jogando me surpreende muito. Por ser um zagueiro canhoto, por ser um zagueiro que tomou conta da posição. Cara, se tem um jogador que eu não queria marcar na vida é o Caleri. Certo? Porque não é pela questão técnica, é pela questão física. É um jogador de imposição. E ele marcou, e marcou muito bem o Caleri. Nem o Gomes consegue marcar o Caleri desse jeito. Nesses confrontos, você pode ver que a maioria dos lances o Caleri ganha no corpo. Então, ele foi muito bem no treino e acho que os zagueiros que o Palmeiras tem, ele tem agora zagueiros com características diferentes. Né? O Murilo joga dos dois lados, o Michael já não, é do lado esquerdo. O canhoto não joga do lado direito nem Isso, e a direita dele, vou falar para você, hein? É igual a minha fome para comer salada. É duro. E o Fux, que é um zagueiro mais técnico, um cara de passe, de construção do jogo lá atrás. Então, a montagem do elenco, para mim, foi muito bem feita. E me parece também que os volantes estão dando essa sustentação. Tá chegando bola menos mastigada para eles. Mais mastigada, né? Ao contrário. Martins é o cara que fez isso. Sim, entendeu? Eu acho. Tá uma marcação melhor também. Tá chegando mais tranquilo para eles ali atrás. Muitas vezes o volante, né? O Ralf ajudou muito o zagueiro do Corinthians a fazer o nome deles, porque na frente ali virava um cara que... O Martins está jogando mais centralizado e está conseguindo dar essa tranquilidade para o zagueiro. Em relação ao Gomes, antes da lesão, tinha a perspectiva da convocação. A gente tem que ver sempre a data FIFA, né, por a partir da volta. O Rios acaba de sair aí, o Rios agora. Rios convocado. Paraguai não saiu, o Equador ainda não oficializou, alguns ainda não. Uruguai também não. Exato. Mesmo. Cara, quem vai fazer... Desculpa, né? Fala. Não, pode falar. Então, quem vai fazer a limpa é o Uruguai, né, cara? É. Martínez, Facundo... E o Piquerez. Não, às vezes a gente acha que a seleção uruguaia... Depende, né? Depende, porque o Uruguai tem muito jogador bom jogando em liga forte. Né? É que eles estão na pré-convocação. Exato. Pré. Sim. Mas acho que isso é importante, porque o Gustavo Gomes, se fosse convocado, dificilmente ia jogar a final, mas 48 horas depois, o jogo é quinta-feira. Isso vai ficar com todo mundo que sair, esse asterisco, né? Como é que vai voltar depois de 2 partidas? Não só questão logística, mas se jogarem as 2 partidas, dificilmente vão participar da final, né? Pelas suas seleções. E só uma lembrança histórica, agora recente. A gente está falando da possível final, Corinthians e Palmeiras e Gustavo. Cara, é incrível o futebol, né? 48-58, faltando 2 segundos para acabar o acréscimo. Ele faz a falta no Jô, pênalti. O Jô vai para os pênaltis. Se o Corinthians ele ganha o título, seria o segundo título na casa do rival, ganharia o tetracampeonato, que hoje é o Palmeiras que consegue, e talvez o Gustavo seria crucificado de uma maneira por um pênalti idiota, e talvez não teria construído a história linda que ele construiu no clube. É muito louco o futebol, né? Por 2 segundos. Um detalhe. Ele só estava começando a trajetória dele ali no clube e tal. Incrível. Muito bem. Tá aí, o Palmeiras. E no São Paulo, o Lucas se machucou. Joelho machucado, é isso? Joelho machucado. Naquela falta que ele sofreu, uma delas, né? Aquela que... É isso aí, pessoal. Valeu aí por assistir o vídeo aqui até o final. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam aí do vídeo, beleza? Não se esqueça de deixar aquele like. Falou!